Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. E eu convido a igreja a abrir Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler do 1º ao versículo 6. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia passar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Amém? Nós vamos falar um pouquinho aqui do profeta Ezequiel. Ezequiel é Deus fortalece. Ezequiel, um grande profeta de Israel, viveu um período muito difícil da história judaica. Ele foi cativo no exílio babilônico, e o Deus que o conduziu lá em Ezequiel 37, que fala da visão dos ossos secos, aonde ele profetizou, o mesmo Deus o conduziu agora pelas águas profundas. E nessa noite eu queria trazer para a igreja uma reflexão a respeito dessas águas que esse profeta passou. A palavra de Deus diz aqui que o homem levou ele na entrada do templo. Ele entrou, ele não entrou. A Bíblia diz que ele deu uma volta por fora, ele olhou, e o homem fez ele entrar dentro do templo. E na medida que ele entrou dentro daquele templo, as águas saíam por debaixo, e as águas iam subindo. De início foi pelo tornozelo. Depois ele veio para o joelho. Depois ele veio para o lombo. E veio aqui subindo ao ponto que ele não podia alcançar. Nós podemos ver aqui no texto que as medidas eram 1000, a mesma coisa. Mas o nível da água era diferente. Amém? E o Senhor trouxe esse profeta, como Deus traz para nós, nossos níveis espirituais. O primeiro é bem no início, né? O início da nossa conversão, o início que nós estamos dando início a compreender os mistérios de Deus, né? Já vamos subindo, a água começou a subir, veio para o joelho. No joelho você já tem um comprometimento, né? Você já foi batizado, você já está compreendendo várias coisas que Deus está querendo falar com você. E
quando chega no lombo, aqui que é nessa região, é uma região que nós geralmente passamos por muitas provações. É como se você entrasse na água, quando você está andando, ainda dá para você ter os movimentos das pernas. Na medida que vai subindo no joelho, você já tem uma outra medida, os teus movimentos já não são mais a mesma coisa. Depois, quando chega nessa região aqui, que a água do Espírito Santo de Deus começa a tomar a tua vida, dar a direção, os teus movimentos já não são mais o mesmo. Amém? E no texto diz aqui que quando ele chegou naquele outro limite, que era algo mais alto, né? Ele falou aqui, ó, e me disse, mediu ainda outros mil, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. O homem atravessou ele, mas a palavra de Deus diz aqui, ó, que ele levou ele e deixou a margem aqui, ó, no verso 6. Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Quando ele trouxe ele à margem, esse último nível espiritual é o nível onde os teus pés já não têm mais o teu alcance. Você é alguém que depende e confia naquilo que Deus quer fazer na sua vida. E nessa noite, igreja, Deus convida você, amém? A um novo tempo. Quando estava preparando a um novo tempo de nível espiritual, amém? Um tempo de crescimento, um tempo onde você vai mergulhar nas águas do Senhor, nos rios do Espírito Santo de Deus. Deus quer falar com você, amém? Cada fase, cada etapa é um tempo, é um processo, mas exige o teu esforço, o teu sacrifício. E quero compartilhar com os irmãos que quando eu estava meditando essa palavra, eu me recordei de um dia que eu estava, aquela loucura que nós passamos de semana correndo, faz uma coisa, faz outra. E eu cheguei para fazer o meu momento com Deus, né, antes de eu dormir, e eu dobrei meu joelho, um localzinho que a gente sempre tem, né, para falar com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus falou desse jeito comigo, ó. Eu senti a tua falta. Eu quero falar para você. E daí, quando eu ouvi o Espírito Santo falar assim comigo, eu senti a tua falta. Eu falei, Senhor, como assim, né? Às vezes a gente acha. O Senhor falou, eu senti a sua falta. Irmãos, Deus sente a tua falta. Amém? Quando você se relaciona com alguém, fala com ele, ele sente de você ir lá falar com ele. Falar o que está passando, o que você precisa. Você ouvir ele falar contigo. E nessa noite, o Senhor convida você a meditar nesse níveis espirituais. E interessante que quando ele foi levado à margem do rio, ele olhou algo que quando aquelas águas passavam, o rio passava, a Bíblia diz aqui, ó, que havia abundância de frutos. Amém? Havia purificação do lugar onde o rio ia passando. Aonde estava morto trazia vida. Aonde estava doente trazia cura no ambiente, ali no lugar. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. O rio de Deus está passando. Amém? E o Senhor quer fazer de nós pessoas que estejam sensíveis a ouvir a orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu peço à igreja, vamos fazer nosso momento de oração. Convido a igreja.
Gosto muito dessa palavra que diz que, no Salmo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ao qual eles dará a conhecer a sua aliança. Você contaria a tua intimidade, falaria coisas pessoais tuas para qualquer pessoa? Não. A palavra de Deus diz aqui, que a intimidade do Senhor, o Senhor quer se revelar para você. É para aqueles que buscam Ele. E Ele vai deixar se revelar. Senhor, é com grande temor e tremor, Senhor, que nós estamos aqui diante da Tua presença, Paizinho. Queremos Te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui adorando o Teu santo nome. Obrigado pela vida da nossa família, pela vida dos nossos filhos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na nossa vida, Pai. Muito obrigado. Mas o Senhor é um Deus de relacionamento e nós somos gratos a Ti, Senhor. Queremos nessa noite, Senhor, colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai, e pedir perdão, Senhor, se muitas vezes temos negligenciado, Pai, a estar na Tua presença. Estamos preocupados com tantas coisas, Senhor. Nos preocupamos com inúmeras coisas, mas às vezes nós não paramos durante o dia para falar contigo, para saber o que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Senhor, nos purifica, Pai. Limpa-nos, Pai, em nome de Jesus. Queremos, Deus, experienciar, Senhor, as águas profundas na nossa vida, Senhor. Queremos, Deus, em nome de Jesus, ter esse novo tempo na nossa vida. Senhor, tempos, Pai, tempos de purificação, tempos de saúde, Pai, tempos de cura, tempos de visões novas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Teu rio, Pai, o rio do Teu Espírito Santo passe por aqui, Senhor, e vá tocando cada vida nessa noite aqui, Pai, em nome de Jesus. Venha restaurar a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, experienciar, Senhor, como Ezequiel experienciou, Senhor, cada nível, cada profundidade, cada momento contigo, Senhor, nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Amém, Senhor. Kadosh Baruhu, Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós invocamos o Senhor desde o amanhecer, Pai, desde as madrugadas, Pai Santo, e Tu estás aqui neste lugar, porque quando 2 ou mais estão reunidos em Teu nome, ali o Senhor está em nosso meio. Cai por terra agora todo adversário, toda hoste maligna, todo espírito das trevas, todo espírito derrotado, que não crê que Yeshua veio em carne, caia por terra agora pela autoridade, no nome santo de Jesus de Nazaré. Ronda este lugar com os Teus anjos, Senhor. Doce Espírito Santo, Baruch Shareple Varabavanai, Ruach HaKodesh, Senhor, bem-vindo a este lugar, Espírito Santo. Fale no nosso coração, fale a nossa vida, Pai, fale, Pai, queremos entender. Abra as chaves do nosso coração, Pai, Tu tens as chaves, Pai, abre, Pai, que a semente caia em terreno fértil, Pai. Espírito Santo, fique à vontade para fazer o que bem desejar, Espírito Santo. Estamos aqui para honra e glória e louvor do Messias e do Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês já pararam para pensar, se vocês estão aqui hoje, nesse culto, nesse tabernáculo, é porque de certa maneira vocês têm fé, amém? Creem em alguma coisa.
Agora, já parou para pensar que você está aqui hoje por causa de uma pessoa? Aconteceu algo, eventos na vida de uma pessoa, e por causa dessa pessoa você está aqui hoje. Quem é essa pessoa? Não é Jesus. Quem que é? Moisés. Você está aqui por causa que uma vez um homem homicida que matou alguém, era príncipe do Egito, tentou ajudar seu povo, não deu certo, fugiu aos 40 anos, constituiu família, sua esposa, uma mulher cuxita, afrodescendente, e passou 40 anos no deserto. Aos 80 anos, esse homem chamado Moisés viu algo diferente, viu uma sarça, e aí começa a história da tua vida. Você está aqui hoje porque uma pessoa teve uma experiência com o Criador das galáxias. Você está aqui hoje, você não conheceu Moisés, mas você está aqui pela fé. Moisés, um homem comum, que queria ajudar seu povo. Ele teve muitas e muitas experiências com Deus. E você está aqui hoje por causa da decorrência dessas experiências. Sem Moisés, você não saberia que você veio do macaco? Segundo a palavra ali que Moisés escreveu, nós viemos da onde? Do pó da terra. Por causa de Moisés, ele escreveu também que viria um Messias. Ele escreveu sobre a árvore da vida. Por que Moisés escreveu isso? Porque ele viu. Moisés, tudo que está na Torá, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele escreveu porque ele viu como fosse um telão de cinema. E você está aqui hoje, você dedica a sua vida hoje, você não sabe se vai sair de uma empresa, se vai abrir um negócio, e antes consultar o Senhor. Você não sabe se vai casar ou não casar, sem antes consultar o Senhor. Tem gente que não consulta e casa, depois dá tudo errado. Você baseia agora a sua vida, mas por causa da história de uma pessoa que teve experiência com o Senhor. Moisés. E Moisés, ele fez um pedido para esse Criador dos céus e da terra. Ele falou: mostra-me a tua glória. Há 3.500 anos atrás, ele viu a história do Éden, Adão, Eva, viu ali sendo expulsos do paraíso. Ele viu a história de Abraão. Você parou para pensar? Por causa da experiência de uma pessoa, você está aqui hoje. E se Moisés não tivesse vivido essa experiência, qual teria sido o teu Deus hoje? Como é que estaria a sua vida hoje? A vida de uma pessoa somente, que era falho, pecador, mas o Senhor se manifestou na vida dele também para abençoar a tua vida. Moisés, ele teve grandes experiências com o Senhor. Eu quero chamar a atenção de você nessa noite maravilhosa, para você também começar. Puxa, se Moisés, todo falho, errado, teve experiências com o Senhor, pediu a glória dele, experiência, a presença, por que eu também não posso? Eu falo para você, você pode sim entrar na nuvem da glória do Eterno. É isso que eu quero ministrar para vocês hoje. Preparem as suas espadas, abramos lá Êxodo capítulo 33, ou 30, né, 3, versículo 18. Êxodo 33, 18 ao 23, nós vamos ler aqui. Aqui nesse episódio, já tinha visto muitas experiências, as pragas no Egito, o povo que era escravo, 430 anos, livre. Algo estava
marcando no mundo ali. Então, versículo 18 de Êxodo 33, 18. Então Moisés diz: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar de perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Então, depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Amém? Mas o Senhor me mostra a tua glória, porque Deus é Espírito. E o Senhor: farei passar a minha bondade. Olha só, a glória de Deus é a bondade dele. Farei passar a minha bondade diante de você. Por que ninguém pode se chegar diante de Deus de frente? Deus falou: quem chegar para ver minha face não tem estrutura, vai morrer, não vai compreender. Por isso que Deus fala: olha, você vai me ver pelas costas. O que quer dizer ver Deus pelas costas? Deus pegou Moisés, colocou numa fenda com a mão enorme dele, tapou, passou naquela fenda. Quando Deus passou, Deus disse que passou a sua glória e Moisés viu Deus por costas. Por que isso? Você começa a ver a Deus, as costas de Deus, ou seja, conhecendo, seguindo Ele. Ele vai na frente e você vai atrás. Por isso que ninguém que tentar conhecê-lo de frente, não tem estrutura, não tem nessa matéria aqui, não há força, você morrerá. Então Deus ele fala o seguinte: você tem que me conhecer primeiro, caminhando comigo, pelas minhas costas. E Deus falou: e vou fazer passar o meu nome. Aí, quando Deus passa, algo acontece. Deus ele fala os seus 13 atributos. Ele ensina ao seu povo, povo de Israel. Diz que tem que a palavra verbal, a Torá oral, o Talmud. Diz que quando o povo deseja a misericórdia do Senhor, ele repete as qualidades, os 13 atributos do Senhor. Então quando ele roga a presença de Deus: Deus, eu quero a tua presença, mostra a tua presença, Senhor. Eu preciso da tua presença, Senhor. O Senhor passa com a bondade dele, fala da sua misericórdia. Agora lá, Êxodo 34. Êxodo 34, 1 ao 9. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã ao monte Sinai e se apresente diante de mim no alto monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Versículo 5. O Senhor desceu. Fala para o teu irmão: o Senhor desceu na nuvem. Eu quero que você grave essa palavra: nuvem. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, Adonai, Adonai, o Yahweh, Yahweh, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente, o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Quando ele passou ali, o Senhor declarou isso. Os seus 13 atributos, que ele falou: Senhor, Senhor. Por que ele falou o nome dele Senhor 2 vezes? Isso tem um nome.
chamado Os 13 Atributos do Senhor, como é Deus, a divindade, chamado Shelosh Ezrei Midot, quer dizer o seguinte, escreve que sempre que Israel pedir o meu perdão, que mencione estas palavras. Então, quando Deus passou, Deus falou essa frase que nós acabamos de ler agora. Ele acabou de falar essa frase. Mas o que significa Senhor, Senhor, 2 vezes? Deus, ele quer mostrar, olha, quando eu passo, quando você quer ver a minha glória, você vai passar pelos meus atributos. Você vai passar por isso. Quando você me invoca, quando você clama a minha glória, você vai me conhecer por esses atributos. Ele fala, Senhor, Senhor, que é Adonai, Adonai. A repetição do nome do Eterno, que significa que ele é misericordioso com qualquer pessoa, no que diz respeito aos seus pecados e como pecador arrependido. Ele, Deus poderoso que age de acordo com os seus sábios ditados. Rahum quer dizer misericordioso como um pai para os seus filhos, prevenindo-os para não cair. Quem aqui é pai sabe quando os teus filhos estão começando a andar. Você quer ensinar ele a andar, mas você vai como? Segurando ele pelas mãos. Assim é Adonai, assim é o Senhor, é o Pai. O Pai, ele está cuidando de você a todo momento para você não cair. Ele é misericordioso. O 5º atributo, Hanum, benevolente, que ajuda os caídos, que não podem regenerar-se por si mesmos. Tem pessoas que caem no mesmo pecado, caem naquela dificuldade, caem naquele pecado, não conseguem regenerar. Fala, eu não posso mais ir para a igreja, não posso buscar a Deus. Deus fala, sim, pode. Quando você clama a minha presença, quando você clama a minha glória, eu sou aquele que te regenera. Eu sou aquele que te dou misericórdia. Você não tem como se regenerar, eu vou te ajudar a você a se regenerar. Porque eu estou passando no meio de vocês. Olha a bondade, olha essa bondade do Senhor. E a gente é uns pecadores, misericórdia, né? Quanta coisa, né? Se fosse passar um telão aqui com todo mundo, misericórdia. Mas o Senhor te ajuda a te levantar. Fala para o teu irmão, seu irmão, Deus te ajuda a te levantar. Aleluia. Ele é benevolente, que ajuda os caídos que não podem regenerar por si mesmo. O 6º atributo, Erer Apaim, quer dizer, ele é paciente. Espere que o pecador se arrependa. Aquela pessoa que sabe que está errada, sabe que é errada, cai de novo, né? Aí o Senhor está tendo paciência. Vou esperar essa pessoa me invocar. Vou esperar essa pessoa, sabe? Eu não vou com o juízo já. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele é bondoso. Ele é paciente. 7º atributo, Verá Hesed, quer dizer, cheio de misericórdias com a pessoa correta e também com as incorretas. Você já viu? Tem tanta gente correta no mundo, mas parece que nada de mal acontece. É a bondade do Senhor. É a misericórdia do Senhor. 8º atributo, Vemet, verdadeiro e direito em suas promessas. Deus tem promessas. Na Torá, na tua palavra, na tua vida tem promessas. Ele é verdadeiro, ele vai cumprir. Fiel é o que prometeu. 9º atributo, Notser Hesed Lafim, quer dizer, bondoso e misericordioso, considera os méritos dos pais nos filhos, ao menos por 2000 gerações, ali no original. Por que 2000 gerações? Porque 1000 gerações para aquele que o servem por temor, e 2000 gerações que o servem por amor. Imagina, filho teu da vida daqui a 2000 gerações sendo abençoado. Misericórdia, olha aí quanta coisa, né? 2000 gerações. É muita bênção. Olha como Deus é bondoso. E aqueles que pecaram contra ele, ele também pune, mas no limite, né? Olha lá, que diz assim, a gente vai chegar lá no 10º atributo, Nosevon, perdoa os pecados cometidos premeditadamente. Sabe aquela coisa que está pensando, eu vou fazer aquilo. E o Senhor sabe que você vai errar, né? Você está querendo pecar, né? Mesmo assim, o Senhor, cheio de amor e misericórdia, quando você clama a presença dEle, Ele passa com a bondade sobre você, Ele te perdoa. Ele perdoa, se você se arrependeu, Ele vem te perdoar. 11. Vafecha, perdoa as ofensas e os pecados cometidos com espírito de rebeldia. Aquelas pessoas que são muito rebeldes, Ele vem com perdão, com graça. 12. Verratá, esquece os pecados cometidos involuntariamente.
aquele pecado que escapou, pensei, falei, quando se clamar pela bondade do Senhor, Ele passa, eu vou te perdoar por isso também. E o 13º, venaque, absolve o penitente, ou seja, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, quando os filhos seguem os maus caminhos dos pais, o Eterno os castiga também pelos pecados dos pais. Até 3ª e 4ª geração. Agora aqueles que o amam até 1.002 gerações, Ele abençoa. Amém. Então, quando o Senhor passou a bondade dele, Ele disse isso: quando alguém clama pela minha bondade, quando alguém clama pela minha glória, vai receber misericórdia, vai receber perdão, vai receber graça. Moisés, ele ouviu, passou por aquilo e sentiu uma sensação maravilhosa da presença do Senhor. E depois disso, versículo 8: e imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor. 9, e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Amém? Você é teimoso? O que é a pessoa teimosa? A pessoa rebelde. Moisés sabia que aquele povo era difícil, hein? Aquele povo de Israel é difícil. E ele falou: Deus, o povo é rebelde, o povo teimoso, tem misericórdia, Senhor, nos faz de nós a tua herança. E Moisés, ele prostrou e adorou ao Senhor. E num desses encontros que eu quero falar com vocês hoje, sobre a nuvem. Você está aqui hoje por causa dessas histórias maravilhosas que ele viveu. Ele clamou pela presença do Senhor e algo aconteceu. Êxodo capítulo 34 ainda, versículo 28, diz bem assim. Êxodo 34, versículo 28. E Moisés esteve ali com o Senhor, quantos dias? 40 dias e 40 noites. Pastora Tânia esteve nesse monte, né, pastora? Monte Sinai. Pastora até quebrou a mão. Pastora, quantas horas para subir o Monte Sinai? Degraus. Que horas você sobe? Que horas a senhora? De madrugada só sai de lá, né? 4:30 da manhã. 3 horas aí no Monte Sinai. Para subir. Moisés fez isso. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Pastora, tem alguma sensação diferente quando você está lá ou não? Quando você está lá, quando você vai para conhecer o Sinai, é algo que ela viu amanhecer lá, é algo sobrenatural, porque tem a sarça lá ainda, né? Deus pisou lá naquele lugar. Aquele lugar é o santo dos santos. Moisés ficou 40 dias, 40 noites naquele lugar. E quando ele está envolto com aquela glória de Deus ali, algo acontece com ele. Mesmo versículo: não comeu nem bebeu água. Se ele não comeu nem bebeu água 40 dias, 40 noites, estava em quê? Jejum, mas não é porque ele queria estar em jejum. Como é que ele ia ficar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Deus estava ali, ele falou: eu sou a vida, eu sou a vida. Tudo o que você precisa, Moisés, da minha presença. Enquanto você estiver na minha presença, não precisa ter água, não precisa ter pão, eu vou ser a tua força, eu vou ser que te sustenta. Estamos no jejum aí de 21 dias, né? Hoje é o 7º dia do jejum aqui da igreja. Testemunho já, graças a Deus, perdi 2 quilos, aleluia, oh glória. Não é fácil, né? Às vezes só na água, né? Mas amados, Moisés, 40 dias, 40 noites ali, ele estava no sobrenatural, ele estava escrevendo, anotando, tudo para que a tua vida sofresse essa influência também. Um homem simples que pediu para Deus se manifestar. Aí ele diz bem assim, ó: e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, né? Os 10 mandamentos. 29. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim,
Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Só que essa palavra resplandecia é meio que mal traduzida para o nosso português. A palavra que resplandecer é keren em hebraico. Ela tem vários sentidos, vários significados. Um delas é chifres, cornos, chifres. Tanto é que quando Michelangelo fez a escultura de Moisés, ele, na Bíblia da Idade Média, a Vulgata interpretou, né? E tinha chifres de Moisés. Aí fizeram como a cabeça de Moisés? Com 2 chifres. Porque um erro de tradução. Mas a palavra keren não quer dizer que resplandecia assim. A palavra keren quer dizer assim, ó, emanava raios de luz. Raios de luz emanavam. Aí eu pedi para Iá gerar para mim, né, baseado no texto, mais ou menos assim. Olha só que visão. Moisés, 40 dias, 40 noites na presença do Senhor, né, em jejum. Olha como ele estava assim, radiante, raios de luz, querendo o seu rosto resplandecendo. Uma outra versão também que eu pedi para fazer, olha. Eu achei essa na internet, isso aqui, ó. Raios de luz. Você não conseguiria olhar para alguém. Quando você clama a presença de Deus, quando você está na presença de Deus, a tua fisionomia ela tem que mudar. Ela tem que emanar a glória de Deus. E olha que interessante, né? E versículo 28 ali, continuando, né? 29. Quando Moisés desceu, tendo nas mãos as 2 tábuas dos testemunhos, sim, quando desceu, resplandecia o seu rosto, depois de ter falado com ele. E versículo 30. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, ó, raios de luz. Vou voltar aqui, ó, raios de luz. E ficaram com medo de chegar perto dele. Imagina você chegar perto de alguém assim. Você vai, o que é isso? Então Moisés os chamou, Arão e todos os chefes da congregação foram até ele. E Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais Moisés ordenou tudo que o Senhor lhes havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para lhe falar, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. 35. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Amém? Então, para as pessoas não se assustar, ele colocava um véu para tapar um pouco aquela claridade. Por que ele brilhava? Por que o rosto dele brilhava? Deus é espírito. Amém? Você também é espírito. Você tem um espírito que tem uma alma e habita nessa carcaça, nesse corpo. Porque um dia vai chegar a tua senha, você vai deixar esse corpo, mas o espírito eterno continua. Aí agora a tua alma vai ver se você vai subir ou se você vai descer. E a palavra ali original é como se o teu espírito fosse uma vela, uma chama, sabe? Uma vela. E quando você está perto daquele que te incendeia, a presença do Senhor, a tendência da vela é... Lembra em Atos 2, lá em Shavuot, em Pentecoste, quando desceu o Espírito Santo? Viram como línguas de fogo. Dentro de você tem uma chama acesa. Amém? Fala, teu irmão, como é que está a tua vela aí? Está apagadinha? Como é que está a tua vela? Quando você está na presença do Senhor, a tendência é a própria luz da presença dele te iluminar. Porque onde está escrito isso na palavra do Senhor? Lá, Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27 está escrito bem assim: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. Naquele tempo não tinha lâmpada LED, né? O que era a lâmpada lá? Fogo, tocha, vela. Então, o homem mais sábio ali, né? Que viveu ali, Salomão, falou:
O espírito do homem é vela, chama do Senhor, a qual examina o mais profundo do ser. Agora dá um pulinho lá em 2 Coríntios capítulo 3, onde o apóstolo faz uma midrash. Ele fala assim, sobre ele ter esse véu, Moisés ter esse véu, mas Moisés só tirava o véu quando ele estava na presença do Senhor. Porque quando ele ficava longe da presença do Senhor, a luz ia ficando apagadinha. Quem já teve aqui experiência de orar no monte de madrugada? Quem já viu aqui o fogo que pega ali o foguinho? Não pega? Se você pegar aquele foguinho lá da presença do Senhor e levar para tua casa, vai apagar. Mas se você na tua casa continuar orando, vai ficar forte, vai ali. Quem não teve essa experiência, é excelente. Mas você não pode entrar no mato sozinho, porque lá tem perigoso. Então, o véu é tirado. Agora, o que tem a ver o véu? Se eu quero conhecer mais de Deus, eu não posso ficar tapado assim. Eu preciso tirar o véu para compreender as maravilhas da bondade, da glória dele, para ele te abençoar nessa terra, para ele te dar vitória nessa terra, para te dar alegria nessa terra. Aí o apóstolo, 2 Coríntios capítulo 3, diz assim, versículo 1: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos a necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendações para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. 3. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ou seja, agora a nova aliança é que a Torá, os 10 mandamentos aqui, a palavra do Senhor, não vai ficar mais na pedra. A pedra acabou. Agora vai ficar gravada onde? Na mente e no coração. Quando você tem a palavra do Senhor na mente e no coração, algo deve acontecer. Mas quando você recebe a Jesus, algo mais impressionante acontece ainda. A gente vai chegar lá. 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, os qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória, diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. 12. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. 13. Agora sim, não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Olha só, a gente vai falar sobre isso, hein? Quando, porém, alguém se... Versículo 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. 17. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando o quê? A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Aleluia. O que quer dizer esse texto? Que quem ainda está naquela antiga aliança não compreende as coisas da palavra com revelação acerca da
da missão do Messias, do Senhor Jesus. Mas quando alguém recebe a Jesus, o véu é tirado. Ou seja, a palavra fala que na morte de Cristo, né, às 3 da tarde, aconteceu o que no santuário? O véu se rasgou de alto a baixo. Aquele lugar que a presença era só para o sumo sacerdote, só no dia de Yom Kippur, uma vez por ano. Agora aquela glória saiu daquela presença, saiu daquele lugar. E aquela glória está aqui hoje. Para mim e para você. Porque só conseguimos contemplar a glória do Senhor em espírito e em verdade. Então em espírito você adora o Senhor, você atravessa os santos dos santos. Você fala, eu quero conhecer, Pai, mais a Tua presença, mais a Tua graça. E você vai ter uma vida onde você vai ser sensível à presença do Senhor. E Ele vai passar com a bondade dEle na sua vida. Amém? Não precisam abrir. Eu vou ler rapidamente aqui, para a gente avançar. Um outro texto, onde houve um encontro de Moisés, Arão, pessoas naquele tempo. O Senhor convocou eles, chama o pessoal para eles poderem estar aqui comigo. Você pode ler na tua casa mais tarde, Êxodo 24:9. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 dos anciãos de Israel subiram o monte. Aí você lembra, a pastora falou, né? Quantas horas para subir o monte? 3 horas. E viram o Deus de Israel eles viram o Deus, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus, comeram e beberam. Misericórdia, olha que delícia. Que comer e beberam lá com Deus. O que tinham lá, né? Que os anjos serviram. Eles viram os pés de Deus, naquele ambiente de glória. Comeram com o Senhor e não morreram. Então o Senhor disse a Moisés, suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você a tábua de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos, esperem até aqui que voltemos para junto de vocês. E eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve dirigir a eles. Versículo 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Fala para o teu irmão, nuvem. Deus se manifesta na natureza. Uma nuvem de glória cobriu aquele monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. 17. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Aqui foi a primeira vez que Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E aqui, normal, comendo, bebendo. Foi a primeira vez. Antes do povo aprontar de novo. Mas aqui fala que no momento que ele subiu, a nuvem da presença do Senhor se manifestou. E o Senhor chamou ele para dentro da nuvem. Agora dá um pulinho lá. O que significa essa nuvem? Nuvem, Números capítulo 9, versículo 15. Vamos abrir Números capítulo 9, versículo 15. Essa nuvem que eu quero falar para vocês hoje. Já estamos quase encerrando. Números capítulo 9, versículo 15. Essa nuvem que eu quero falar para vocês hoje. Essa nuvem, o que é essa nuvem na presença de Deus? Números 9, 15. No dia em que foi levantado o tabernáculo, aquele lugar de culto, né? A nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do encontro, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. É uma aparência de fogo, tá? Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Fala, irmão, aparência de fogo.
17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Para aí. Eles eram guiados pela nuvem. O Senhor estava naquela nuvem. Quando a nuvem subia, era um sinal: olha, nós temos que arrumar, vamos ter que marchar. Tempo de marchar, vamos marchar. Rumo à terra prometida, a bênção, a vitória. A nuvem se levantou, eu tenho que marchar, eu tenho que ir lá. A nuvem parou. Opa, agora eu tenho que ficar aqui, neste tempo. Tenho que ficar nessa casa, tenho que ficar nesse emprego. A nuvem parou, eu tenho que parar também. Segundo a ordem do Senhor, quando a nuvem, subia, eles andavam. Quando parava, e não, vamos acampar aqui. Acampar pode ser 2 dias. A gente vai ver aqui, versículo 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. 20. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Olha como repetiu aqui. 21. Às vezes, nunca ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Amém? Você está acompanhando a nuvem? Às vezes a nuvem já está subindo, você tem que marchar, você tem que caminhar, você tem que progredir. Ou a nuvem está parada, você tem que ficar nessa cidade ainda, você não pode sair. Tem que ficar acampado, a nuvem está parada, você não pode sair do teu lugar. Você não pode tomar uma decisão porque você quer. Você tem que acompanhar a nuvem, porque segundo a ordem do Senhor, a nuvem subiu, tem que partir, tem que tomar uma decisão, tem que avançar. A nuvem desceu, eu tenho que perseverar e permanecer aonde Deus me chamou. Amém? Dá um pulinho agora lá em Êxodo capítulo 13. Êxodo 13, 21. Êxodo 13, 21 e 22 diz assim. Êxodo 13, 21. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. 22. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Às vezes a coluna de nuvem está esperando você se mover, está esperando você se acampar. O povo de Israel era guiado por aquela nuvem, que simboliza a presença de Deus, que é o que você precisa nessa noite, clamar pela presença do Senhor. Senhor, eu quero entrar na tua nuvem, eu quero entrar nessa intimidade, Senhor. Eu quero poder contemplar o que vai ser daqui adiante. Se onde eu estou vai ser bênção, se vai ser maldição. Eu quero contemplar, Senhor. E quando você clama ao Senhor, Ele passa com a sua bondade. E o Senhor quer que você seja guiado por essa nuvem. Agora, sabia que essa mesma nuvem da presença do Senhor, ela é luz para o povo de Deus, mas ela é trevas para os egípcios. Ao mesmo tempo, que mistério é esse? Dá um pulinho no capítulo 14. Êxodo 14, 19, diz bem assim. Então um anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles.
Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. 20. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. São 2 exércitos. A nuvem era o quê? Escuridão para os egípcios, mas iluminava à noite todo o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os 2 exércitos não puderam se aproximar. Olha que mistério. E às vezes nós estamos aqui na casa do tabernáculo do Senhor, onde tem povo de Israel e tem egípcio. E às vezes o egípcio está ainda na escuridão, não consegue ver o Senhor. E o povo de Deus, aquela nuvem, ela ilumina, ela brilha, ela guia para que você tenha vitória. E sobre essa nuvem, que eu quero falar para vocês, da presença de Deus. Deus muda ou não? Deus muda? Deus não muda. A Katia leu um texto hoje de Ezequiel. O profeta Ezequiel teve uma experiência também. Se quiser abrir lá Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Ezequiel 1, versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo que emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor dela, resplendor. E do meio do fogo saiu uma coisa como brilho de metal brilhante ou âmbar. Qual é a cor do âmbar? Amarelo, o que mais? Quem já viu o âmbar, que fica na árvore ali, aquela coisa, né? Quem assistiu o Parque dos Dinossauros, que ficava ali, um mosquitinho, meio laranjado, né? Essa visão que Ezequiel teve. Alguns anos atrás, eu acredito que foi no ano 97, 98, esteve aqui pregando em nosso meio um pastor chamado Pastor Valdir também. O pastor Valdir, ele tinha tido a experiência de morrer. Ele morreu, de morte morrida. Ele foi para o paraíso. Não sei se ele teve um infarto. Eu até botei no grupo agora do pessoal do jejum ali, né? EQM, experiências quase morte, né? Pessoas que viram o túnel, né? Ele passou por tudo isso. Ele passou aqui, pregou aqui, pastor Valdir. Teve no paraíso, viu o Senhor. Mas tem uma coisa que ele me falou que ficou gravado. Ele falou naquele culto, ele falou: sabe, igreja, Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo hoje e sempre, ontem, hoje e sempre. E Deus, ele continua a passar com a sua nuvem de glória sobre a terra. Existe um tipo de nuvem que você tiver discernimento, você vai saber, o Senhor está ali. Eu peguei aquilo, falei: sério, pastor, sério. Tem nuvens que são normais, mas tem uma nuvem onde ali está a presença do Senhor. A presença do Senhor está ali. Ele falou: Rodrigo, eu estive lá, o Senhor me mostrou. Ele falou que de tempo em tempo essa nuvem passa sobre a face da terra. Eu peguei aquilo para mim há muito tempo atrás. E eu estava uma vez em viagem com a pastora Karine. E era o meu aniversário também. Era um final de tarde, estávamos no alto do monte, lá no Ceará. O sol já tinha se posto já, mas o Senhor me deu um presente de aniversário que eu quero compartilhar para vocês. Uma presença da glória dele em cima daquele monte. Não sei se esse carinho lembra. Morro do Serrote. O sol já tinha se posto já, mas uma presença ali em cima. Eu estava lá agradecendo a Deus. Olha, né, acabou o pôr do sol, completei anos, aniversário e tal. De repente começou a mudar o céu. Na viração do dia. Quando é que Deus aparecia no Éden? Na viração do dia. Eu fiquei contemplando como aquela labareda, como aquela nuvem passando ali em cima, iluminando toda essa costa aqui.
E daí eu registrei essa foto, né? Naquela época eu tirei até com uma câmera Nikon. Olha, tá eu aí com vento na cabeça, usando chapéu de turista, né? Mas olha a tonalidade dessa cor. E a presença do soberano. Que maravilhoso. Naquela tarde gloriosa, maravilhosa, 14 de abril de 2016. E teve uma outra vez que eu estava com meu sobrinho Gabriel, lá no terraço do meu sogro, né? E estava lá, eu sempre subo lá para orar, às vezes mandava um vídeo para vocês de lá, pregava. Na viração do dia, o sol estava do outro lado, já tinha se posto, mas do outro lado, no oeste, né? Um brilho lá, aquele brilho, aquela manifestação. Eu falei, Gabriel, Deus está ali. Aí eu tentei registrar esse brilho, né? Âmbar. Até que tá a carinha dele aqui, ó. O sol é do outro lado. E esse é o horário que eu sempre gosto de orar, né? Ao pôr do sol subia lá. Aí ele foi subir lá em cima com a bola dele, né? E aí eu deixei ele ficar ali. Mas falei, olha lá, Gabriel, Deus está ali, ó. Manifestação da glória dele. Aí eu tentei tirar até uma 360, né? O sol está do outro lado. E aqui, ó, olha como aqui é mais brilhante aqui, ó. À direita, Então, amados, a palavra de hoje tem a ver com a nuvem, de você invocar a presença do Senhor, de você entrar na nuvem. Deus está te chamando. Eu quero você na nuvem comigo. Eu quero você na nuvem comigo. E às vezes você não sabe que decisão tomar porque você não está prestando, você não está com a nuvem. A nuvem está subindo e você está parado ainda. Ou a nuvem desceu e você quer sair. A nuvem da presença, onde você está aqui hoje por causa desse homem que viu e contemplou essa nuvem de glória, que ele escreveu esse texto. Você está aqui hoje porque ele que falou da criação. Moisés, ele viu a criação como um telão. Moisés escreveu sobre a história de Abraão. Moisés ainda escreveu sobre o Messias que viria. Moisés falou, vai vir um outro ali, vocês têm que servir a ele. Por causa de uma pessoa. E agora imagina assim nos dias de hoje, conforme lemos aqui 1 Coríntios capítulo 2, que maior é a glória. Porque agora o Espírito Santo está dentro de você. Você tem agora acesso direto com o Senhor. Ele pode manifestar a sua presença sobre a tua vida. E quando o Senhor passar na tua vida, Ele vai passar com bondade, com amor, com misericórdia, com perdão, mas para aquele que clamar, invocar o nome do Senhor. Porque Moisés só fez uma oração: Senhor, mostra-me tua glória. E aconteceu um outro episódio bem parecido. Vamos dar um pulinho lá para o último texto. Mateus capítulo 17, versículo 5. Mateus 17, versículo 5. É o último versículo. Alguém pode ler para nós Mateus 17, versículo 5? Olha o que aconteceu nesse texto. Jesus estava no alto do monte, uns creem que é o Monte Tabor. Jesus estava orando, estava Pedro, Tiago e João. O Senhor estava orando. Aí está o texto, a transfiguração. A presença do Senhor estava tão maravilhosa, tão gostosa, que Pedro falou assim: Senhor, mestre, vamos fazer aí, sucar, tendas, vamos ficar aqui. A presença de Deus está maravilhosa, eu não quero mais sair daqui. Vamos ficar morando aqui agora, Senhor. Vou fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias, né? E aí o que aconteceu? Eles queriam permanecer ali. Aí diz, e falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Olha aí, nuvem luminosa. Eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Amém? Ou seja, agora não era para... Pedro queria ficar ali naquela nuvem. Pedro queria ficar ali com o Senhor, é bom, mas o Senhor se manifestou numa nuvem luminosa e falou assim, ó, escutem o meu filho. Ou seja, não é para ficar aqui no monte, eu quero que essa nuvem vai por os 4 cantos da terra. E você pode desfrutar também da presença do Senhor.
você pode desfrutar de um nível de intimidade com Ele. Tudo que você tem que fazer é, Senhor, mostra-me a tua glória, rogo-te. E Ele, quando Ele passar, Ele vai falar o nome dEle, né? Senhor, Senhor, bondoso, misericordioso, que perdoa, que pega aquele que não consegue se levantar, que regenera. Ou seja, o Senhor está falando, eu quero me encontrar com você na nuvem. Eu quero estar com você num nível de intimidade. E o Senhor quer que você perceba a presença dEle. Que a nuvem que vai te guiar quando é hora de você subir, quando é hora de você partir, quando é hora de tomar uma decisão. E você pode fazer isso nessa noite já. Nós vamos ter um momento de oração agora. Estamos aqui no ato exterior. Se você quer entrar no lugar santo dos santos, para entrar lá você tem que passar por um ritual. E esse ritual é você confessar seus pecados e lavar suas vestes no sangue de Jesus, que Ele nos purifica de todo pecado. E quando você passa do pátio exterior, você entra num lugar chamado lugar santo. Aquele lugar santo que antes tinha ali um véu, não tem mais. E a nuvem de glória do Senhor está te esperando no lugar santo dos santos. Por que santo dos santos? Porque o Pai está ali. E você pode estar nesse lugar de glória. Você pode contemplar esse lugar de glória. Deus se manifesta em meio à natureza. Você viu aqui nuvem, 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 nuvem. E antes do louvor, do qual nós estaremos invocando e entrando na nuvem de glória dele, na hora do louvor, neste momento, eu convido você a falar com o Senhor. Senhor, eu preciso me purificar, me lave com o sangue do Cordeiro. Eu quero entrar na coluna de fogo, de nuvem, eu quero entrar na nuvem. Fale com o Senhor uns minutinhos.